Eu já tô mais ou menos 1 ano e meio aí sem beber, e é um bom tempo que eu venho enfrentando problema com o álcool. Eu tive meu primeiro coma alcoólico aos 12 anos de idade, numa dessas festas de escola de quermesse, né. Minha família sempre teve essa cultura de se embriagar, chegar no final de semana, beber bastante e tal. O álcool sempre foi uma coisa ao meu redor para provar que eu era homem e para poder descansar, né. Esse homem trabalhador que trabalha muito e no final de semana tem o direito de encher a cara e tal. Conforme o tempo foi passando, isso foi virando uma tragédia na minha vida, uma tragédia na qual eu demorei para conseguir me desassociar. E hoje, fora do álcool, sem estar bebendo, eu consigo perceber o que que me levou muitas vezes a exagerar no álcool, né. Trabalhar demais, não atingir meus sonhos, e sonhos que eu tinha, né, que o próprio capitalismo tinha injetado esses sonhos em mim, e que eu não conseguia atingir, não é hoje eu tenho noção de que esses sonhos não eram meus, entendeu. Quando eu não me via atingindo aqueles objetivos, comprando o carro que eu gostaria, vestindo a roupa que eu gostaria, morando na casa que eu gostaria, vivendo a vida que eu gostaria de viver, veio inevitavelmente veio a depressão e a depressão potencializou a questão do álcool, né, o álcool era uma forma de me enganar ali, tipo, amortecer, né, a morfina da vez ali. São várias morfinas, o álcool foi uma delas. Salve, salve, meu nome é Rafik. Nas próximas semanas a gente vai estar junto aqui, trocando a ideia sobre o problema do álcool nas esquerdas, e esse é o primeiro episódio do podcast O Gigante de Ressaca, uma parceria independente com o coletivo de comunicação da Té dos Povos. Eu estou aqui com o meu companheiro Erasto Felício, que tem feito esse debate já há algum tempo, e com o produtor Kel, que está em Curitiba, aí no maquinário ajudando a gente. E é isso. Bom, o primeiro ponto desse debate é a gente tem que contextualizá-lo, né? Por que fazer esse debate? Por que falar sobre o álcool? O que é que nos toca nesse tema? E por que tratar de um tema que parece muito diluído no cotidiano do nosso povo, da nossa gente, de uma maneira mais crítica, né? De uma maneira mais reflexiva. Erasto, dá um alô aí para a galera, se apresenta. Salve, salve, companheiros e companheiras. Meu nome é Erasto Felício, sou militante na T dos Povos, educador, professor de educação básica no IFBA. E há 5 anos, mais ou menos, né, um pouco mais, a gente vem conversando um pouco sobre a questão do álcool no campo das esquerdas, né, o problema não apenas do alcoolismo, né, mas da presença da bebida dentro dos movimentos sociais, né. Então, nessa memória dos 5 anos de um texto que a gente lançou, provocado também pelas lutas que a gente trava aqui na Bahia, né? O Gigante de Ressaca, o Gigante Pode Estar de Ressaca, um texto que a gente escreveu já faz 5 anos. A gente retoma aqui o projeto agora dessa vez com podcast, como forma de levar para as plataformas, né? Em um outro formato, reflexões que a gente vem construindo, né? Ao longo desses anos e que, apesar de meia década, parece que o problema persiste e o texto e as ideias refletidas ali seguem absurdamente sem muitas soluções, né, do ponto de vista político e com um cenário muito parecido, né? Então, agradecer muito a oportunidade para a gente poder construir isso, né? Essa reflexão de forma coletiva, construindo junto com o coletivo de comunicação da Terra dos Povos e permitindo também, né, pessoas das diferentes linguagens, das diferentes formas de compreensão do mundo, né, escutar isso, né, no seu streaming favorito, né, nas redes e mesmo mandando nos grupos em que as pessoas estão debatendo e fazendo suas reflexões dentro dos movimentos. Erasto, você trouxe aí um dado interessante que eu estava até refletindo, fazendo a pesquisa, né, do podcast, que é o texto, inacreditavelmente, já tem 5 anos. Já é, já é um texto que
de alguma maneira, passou aí por um teste, né, na vida real, né? Quer dizer, os fatos que o texto apresenta são fatos que, em vez de serem diminuídos, né, pelo contrário, se agravaram, né? Parece que a situação alcoólica, da violência alcoólica no país ainda é muito grande e parece que está crescendo, evoluindo a cada dia. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar aí, e eu queria que você trouxesse esse comentário, é por que falar sobre isso, né? Como eu falei no começo, é um tema que perpassa a nossa cultura, a nossa vida familiar, está tão imbricado na nossa vida que às vezes a gente não reflete sobre isso. Mas por que falar sobre isso e por que falar sobre isso com as esquerdas, né? O que toca as esquerdas nesse tema especificamente? Para contextualizar, né, os ouvintes e as ouvintes, o texto que a gente está discutindo está disponível na plataforma Medium. Você pode pesquisar no seu buscador preferido, né? O Gigante Pode Estar de Ressaca, e vai aparecer certamente ele lá na plataforma medium.com. É um texto de janeiro de 2020 que ele foi provocado por uma reflexão, um debate que Mestre Joelson propôs na Jornada de Agroecologia da Bahia, da Terra dos Povos, em 2019, em Utinga, no coração das terras do povo Paiaiá, em que ele falava que a gente precisava levar mais a sério o debate sobre o álcool, né, e os conflitos que ele tem gerado no seio, dentro dos movimentos sociais e, né, dos povos, de forma mais geral. E aí, à época, eu provoquei uma discussão ainda no finado Twitter, fazendo uma reflexão sobre isso, que teve um processo de engajamento bem interessante. E aí, depois de um tempo, eu acabei escrevendo esse texto. O texto, provocado por essa reflexão dentro dos movimentos sociais, ele é um apelo para a reflexão, né? Para que a gente consiga pensar a gravidade do problema da bebida para quem é de esquerda. Assim. Embora a parte do texto contenha, e parte das coisas que nós vamos discutir nesses 4 episódios do podcast, contenha questões que vão para além das pessoas de esquerda, por exemplo, os problemas de saúde, né? Os problemas decorrentes das mortes, por exemplo, ligados à bebida, é uma coisa que extrapola os limites do campo político. A gente sabe, né, que a nossa formação social, histórica, ela está permeado pelo abuso e pela violência que o álcool promove. E como nós somos de um campo que quer a emancipação humana, né, que quer um processo de transformação social profunda, nós entendemos que é absolutamente necessário a gente pensar os problemas que impedem essa transformação. E aí há muitos problemas que impedem essa transformação. Né? A gente não está aqui reduzindo e dizendo que para que as esquerdas consigam maiores vitórias e para que haja grandes transformações sociais, né, no Brasil, é necessário abandonar o álcool. Mas a gente está dizendo que o álcool é uma das barreiras, um dos impeditivos. A bebida, a indústria da bebida, né, e toda a estruturação de como ela modificou nossos hábitos, fragmentou nossos espaços comunitários, isolou companheiros e companheiras, né? Esses aspectos fundamentais da própria experiência com a bebida, ele tem travado as lutas políticas, ele tem atrapalhado as lutas políticas. Então, se nós somos o campo que luta pela vida, né, se nós somos aqueles que estão fazendo a defesa, né, claramente, da politização, inclusive das mortes, não poderíamos ser nós, né, sobretudo depois da pandemia, que vamos negligenciar um dos efeitos mais danosos e que causam mortes na sociedade brasileira, que é a bebida. A gente poderia falar que se a gente for ser muito sério com o debate sobre as mortes, por exemplo, né, e contabilizar direitinho as mortes diretas associadas à bebida e indiretas, e se a gente fazer um processo de politização dessas vidas, a gente vai estar falando de alguma forma que a bebida ela constrói, corrobora, né, fomenta o genocídio, né? Porque ela atinge especificamente as populações que são desterritorializadas, despossuídas, violentadas, né, pela estrutura do capitalismo. Então, debater o álcool está dentro do fundamento da própria forma histórica que nós queremos superação. Mas também debater o álcool porque ela atrapalha a organização da luta política. Quando a gente vai ali no seio do movimento social, quando a gente chega ali, né, na base
que conforma uma experiência de organização política, aí a gente entende qual é o problema do álcool, qual é o problema do alcoolismo, do beber pesado, né? Drenando os recursos do militante, drenando o tempo do militante, diminuindo o tempo de leitura, estudo, reflexão e ação deles, né? E claramente jogando muitos desses a situações que vão do vício mesmo, né? Às doenças mesmo, hepáticas, né? E outros tipos de doença que claramente tiram nossos companheiros e companheiras, né, da situação combativa que nós gostaríamos que eles tivessem. Então, discutir o álcool não é apenas não está dentro apenas do campo, né, de defesa da vida que um militante de esquerda deveria se posicionar, como discutir o álcool é também um meio, ou seja, a forma pelo qual melhora-se as condições de luta de nossa gente. Tem um aspecto importante que você citou aí, porque você também apresentou para a gente a vítima, né, dessa violência, né? Você falou de quem está na base, enfim, falou do povo que trabalha, né? Falou de quem é atingido de fato, e tem um dado muito interessante da CISA, né? Que é um dado da sexta edição do relatório Álcool e Saúde, que fala justamente sobre esse cenário de recrudescimento do racismo e como o racismo ele também está envolvido diretamente na conformação desses corpos, tá ligado? A violência alcoólica, ao alcoolismo, né? E o dado é muito interessante porque diz o seguinte, ó, a sexta edição do relatório Álcool e Saúde dos Brasileiros da CISA, né? Ao se comparar os números de 2022 aos números de 2012, a gente consegue detectar um impacto muito perverso, né? Porque as taxas de mortes atribuídas, na verdade, ao álcool, né? Tipo doença de fígado, outras dependências causadas pelo beber pesado, né? Pelo consumo excessivo, entre as pessoas pardas e pretas, aumentou de 41% para 50% em relação à população, né? Já na população branca, diminuiu para 36%, de 40%. Né? Quer dizer, então tem uma coisa muito clara aí que é o aspecto da violência racial sobre o bebê pesado. E eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, né? Sobre as raízes históricas e coloniais do bebê pesado, de onde vem essa cultura. Você que é historiador aí, vai dar uma linha para nós sobre isso aí. Então, o primeiro apontamento que a gente tem que fazer é que a associação entre os elementos raciais e a doença do alcoolismo mesmo, assim, né, o sofrimento com o alcoolismo, ela é uma coisa assim, muito estudada, né? Tem uma Trenente Clark, que é uma pesquisadora da Universidade do Texas, que ela já apontava, né, que a discriminação, né, as pessoas que sofriam discriminação racial tendiam a desenvolver alcoolismo e depressão. Então já fazia uma associação muito clara. Então, quando você demonstra aí pelos dados, né, catalogados e tal aqui no Brasil, de que há um aumento do bebê pesado entre a população preta, a gente entende isso. Aí, porque a gente sabe que níveis de sofrimento, né, psicoemocionais, né, e sociais vivem as populações pretas no Brasil, e a gente sabe que isso pode agravar, né, a condição dela de buscar no álcool, né, uma fuga, uma saída, uma anestesia para aquele sofrimento que ela tá. Mas, evidentemente, essa é a ponta, né? É a ponta do problema. Porque existem raízes históricas fundamentais que nós precisamos entender. Para começar a entender esse processo, a gente precisa tentar entender que a engrenagem social que foi montada para colonizar o Brasil, para pagar as custas do processo de ocupação das terras brasileiras, ainda lá na colonização, tinha a ver com a própria produção de cana-de-açúcar aqui no Brasil, né? E de produção, portanto, da aguardente, né, da cachaça, para, como o nome, fazer a troca com os escravizados africanos. E isso é uma coisa que está lá no Trato dos Viventes do Alencastro, né? Entre o 18 e 19, o século 18 e 19, 25% dos africanos escravizados em Luanda, eles foram adquiridos, né, com trocas de cachaças produzidas no Brasil. E aí a gente entende que a engrenagem social, ela historicamente precisa da bebida. Ela foi estruturada pensando na bebida, né?
Então você adquire escravizados africanos para trabalhar na plantation, né? Produzindo cana-de-açúcar, produzindo cachaça, leva essa cachaça para adquirir novos escravizados africanos de Angola, né, da região, né, Banto, para poder continuar fazendo a produção aqui na plantation. E isso do ponto de vista apenas dos africanos. Porque se nós pensarmos no processo de desterritorialização, de violência indígena, aí nós não temos absolutamente nenhuma dúvida de que a estrutura de colonização ela previa o uso do álcool como forma de desagregação social dos indígenas, né? De geração dos conflitos entre indígenas, né? E por toda a América. A gente poderia falar aqui no Brasil, mas a gente também pode, sei lá, pensar isso na América do Norte, por exemplo, né? Eu me lembro muito do livro Enterre Meu Coração na Curva de um Rio, em que isso fica muito presente. Tem até um filme também sobre isso, que fica muito presente esse uso da bebida como uma forma de desorganização, né, dos povos indígenas da região ocupada pelos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, né, há pouca dúvida, né, da utilização do alcoolismo como forma de tomada de terra indígena. É uma coisa que vai da colonização até o presente. O presente, até a história contemporânea, né? Se você pegar, por exemplo, o caso do ciclo da borracha, né, no Acre, ou mesmo, né, o caso, por exemplo, da violência contra os caigangue no Paraná, tipo assim, é uma certeza absoluta em que a utilização do álcool de forma racionalizada pelos colonizadores, por aqueles que estão tomando a terra, para desorganizar as aldeias, para quebrar as cadeias de liderança, né, para gerar uma estrutura de dependência dos indígenas da economia e dos modos de vida dos brancos. E isso levou, inclusive, à escravização por dívida, em muitos casos. Então, existem raízes históricas, né, do que nós estamos falando aqui no Brasil, profundas, e que elas vivem até hoje. Assim. Nós temos, por exemplo, casos muito recentes, né, de povos que tentaram retomar as terras, né, depois da perda das terras pelas questões do uso da bebida, né? Um dos casos, por exemplo, né, assim, bastante estudado, é a aldeia Nova Esperança, né, dos Iauanauá, né? Que é um povo que tipo assim, teve uma perda de território causado pela colonização recente, né, já do século XX, sacou? E eles tiveram que tentar um processo de retomada das terras, né? E claro, de luta primeiro com álcool, né? De lutar contra o álcool para poder depois retomar a terra. Mas a gente também vai ter o caso, por exemplo, da tomada de terra dos Tupinambás da Serra do Padeiro, que também envolveu, de alguma forma, o debate sobre a bebida, ou seja, o debate sobre não ter bebida para conseguir fazer a retomada de terras, né? E isso não é uma coisa específica do Brasil. Em África, por exemplo, né, no genocídio de Ruanda dos Tutsis e Hutus, há registros históricos, né, do uso de cervejarias para o estímulo da violência, né? Genocida entre as etnias de Ruanda, né? Então, esse histórico ele está muito bem levantado, ele não é uma questão de duvidar se isso existe ou se isso não existe, é muito mais uma questão de a gente compreender o fenômeno para saber como enfrentá-lo, né? Como a gente pode fazer um debate que seja honesto do ponto de vista histórico, ou seja, que ele não negue a história como instrumento da luta política, e que ele fala, não, isso é verdade, então o álcool foi utilizado, e se o álcool foi utilizado, por que ele não estaria sendo utilizado agora? Exato. Ou melhor, né? Tipo assim, se historicamente nós temos gente sendo despossuídas, né? Se historicamente nós temos pessoas que estão perdendo território por conta do álcool e pessoas sendo subordinadas à condição do alcoolismo, subordinadas por conta da bebida a condições de vida degradantes, por que ele não poderia estar sendo utilizado agora? E aí a gente deveria também se perguntar quais são esses efeitos, né, da bebida na classe trabalhadora,
né, Exato. já organizado enquanto classe operária, né, já na formação do capitalismo, e se de alguma forma o álcool colabora ou ajuda na emancipação. Né? O que o álcool faz no caso da classe trabalhadora? Será que ele poderia, por exemplo, ter atravancado o processo de emancipação indígena e dos pretos africanos mais para a classe trabalhadora? Por exemplo, ele emancipa através do carnaval, né? Através das grandes festas de largo? Será que ele teria sido ressignificado no século XX? Ou, se ao contrário, né, o álcool ele segue sendo um problema social histórico do país, só que ele agora muda a forma de uso dele, né, e tem uma outra engrenagem funcionando também para perpetuar o processo de dominação política. Né? É isso que a gente tem que se perguntar como gente que está dentro dos movimentos, gente que está construindo, né, alternativas possíveis nesses tempos de catástrofe. No texto, inclusive, você traz uma comparação a nível assim de figura que eu acho muito interessante quando você diz assim, a cerveja das cervejarias, inclusive uma dessas responsável aí pelo agravamento da violência que você citou aí do conflito entre os Tutsi e esqueci o nome da etnia agora. Botucci. Exatamente. Essa cervejaria tá atuando e ganhando muito dinheiro, né? Mas, quer dizer, tem uma comparação que você faz ali a nível de figura que essas cervejarias não são como as cervejas dos irmãos Paiaiá, que estão ali em Utinga, sem um processo industrial, né? Sem a máquina de propaganda, inclusive sem a intenção de ser tecnologia de dominação. Tem essa perspectiva também, porque senão, e eu acho que é interessante a gente trazer isso, porque mesmo sendo direcionado às esquerdas, espero que esse podcast seja ouvido de uma maneira geral, a gente não está falando sobre proibição. A gente não está falando sobre o estrito não consumo de álcool. Né? A gente está falando sobre uma tecnologia de dominação que atua, funciona e, inclusive, puxa um gancho para o primeiro convidado do nosso podcast, que é um irmão nosso, um companheiro que tem sido um aliado gigante da TEA, da construção da Aliança Preta Popular Indígena, que é o nosso querido Paulo Galo, dos entregadores antifascistas, um cara que tem, inclusive, refletido sobre essa questão, né, Erasto? Você pode falar mais aí porque tem trocado ideia com ele. Ele mandou para nós aí um recado sobre esse tema e sobre o que a gente está falando agora, né? Que é a questão do ciclo da violência. É um ciclo permanente e que gira a roda e que movimenta, inclusive, até mesmo o capitalismo financeiro, que é o que a gente vai falar um pouco mais. Mas chama aí Galo, Kel, traga Galo para conversar com nós aí. Uma das formas de você perder o controle de você mesmo e o controle de tudo ao seu redor, principalmente da situação econômica, é colocar esse excesso, né, na sua vida, né? Então você bebe muito, tudo que você tem no bolso vai embora, você entra em depressão, você trabalha triste e aí você recupera esse dinheiro e esse dinheiro não é o suficiente para atingir seus sonhos, você volta novamente a beber, gasta tudo que você tem, fica endividado e esse ciclo vai seguindo na sua vida por um longo tempo, né? Ficar triste, beber porque tá triste, gastar tudo que tem, trabalhar igual um maluco para tentar recuperar, para não ficar na rua, para não morrer de fome, beber novamente para poder não se enganar, gastar tudo que tem e voltar a trabalhar feito um maluco, né? O poeta ele pontuou muito bem no jornal Correria isso. Eu nunca tinha pensado a partir desse prisma, né? Como que existe uma cultura do excesso, né? Para poder ter o controle sobre a gente. Eu acho que Galo tem um ponto aí, né? Ele, o poeta, né? Do Jornal Correria, eles têm um ponto sobre isso, né? Existe um ciclo mesmo de adoecimento, de sofrimento, né? E que orbita esse processo econômico mesmo. A gente fala que o capitalismo ele produz os níveis de violência e de crise dele, as crises promovidas, produzidas por ele, e ele também oferece suas falsas soluções, que quase sempre são lucrativas, né? Quase sempre são lucrativas para eles e são um prejuízo para a gente. E essa coisa do trabalhador não conseguir se autorrealizar no processo de sofrimento ele volta para a bebida, né? É óbvio que isso vai gerar uma drenagem do seu esforço, do seu dinheiro, do seu tempo de vida, né? Porque a gente aprendeu lá com o Mujica, né? Mas também antes com o Marx, por exemplo,
que o salário é tempo de vida, né? Quer dizer, é tempo que você gasta vivendo, trabalhando. É o tempo da sua vida que você está colocando ali. E aí, claro, né, a gente tem que entender que há uma dimensão de sofrimento em muitos casos, mas que mesmo quando não tem uma dimensão muito grande de sofrimento, quando é uma coisa muito pacificada, né, fluida até, em que a pessoa bebe de forma muito feliz, nós estamos vendo esse dinheiro do trabalhador sendo drenado, né? E aí ele não está sendo drenado ele está sendo drenado, como você falou lá, pelos companheiros que fazem cervejaria artesanal de povos, né? Como é o caso dos paiaiás da Chapada Diamantina, né? Porque nós não estamos aqui falando sobre a substância. A substância, ela é histórica. Ela é a substância, ela foi colocada nas sociedades humanas, né? Muito antes do capitalismo existir, né? E ela se apresenta como uma substância de uso dos muitos povos, né? Povos que foram colonizados, povos que não foram colonizados, colonizadores, não colonizadores. O álcool está aí, só que ele nunca foi produzido em tão grande quantidade, ele nunca foi uma mercadoria processada tão rapidamente que chega em qualquer lugar, né? E esse ponto que é o fundamental para a gente poder pensar, né? Ou seja, de que maneiras o álcool como mercadoria ele ativa também novas experiências da sociedade. Porque pense comigo, uma comunidade, uma aldeia, uma vila, né, que queria fazer uma grande festa, ela passava um tempo produzindo sua bebida. Levava tempo para fazer a fermentação dela, né, ou destilar, seja lá como ela ia fazer sua fermentação. Os potes em que ela ia guardar, né, não eram tantos assim. Eles não chegavam de caminhões, né, vindo cada vez rápido. Você não tinha grandes sistemas, né, de refrigeração para essa coisa acontecer em qualquer lugar, de qualquer jeito. Então a gente tem que pensar que a forma como a bebida é utilizada no capitalismo que é o problema. E claro, a gente não está em um debate moralista sobre proibição ou não proibição, porque a gente entende, inclusive, que o debate ele perpassa por uma questão comportamental, sem dúvida nenhuma, né? Mas ele não é moral, ele não é tipo as pessoas que bebem são ruins, as pessoas que não bebem são melhores. Agora, nós queremos saber se quando a gente controlar, quando a gente cuidar, né? Vamos colocar nesse termo, do abuso de bebida dentro dos movimentos, eles terão mais potência ou não. Nós queremos saber se na vida pessoal da gente, quando a gente retoma as rédeas de nossa vida, do nosso controle, né? Diminuindo a dependência dessa substância, nós conseguiríamos ser mais úteis ou não para a causa que nós defendemos. Então, esses pontos, eles rompem com esse ciclo que o Galo está chamando a atenção, né? Ou seja, a gente precisa fazer um processo de autocrítica, de questionamento, que a gente não siga reproduzindo, né, a estrutura de violência, de autoviolência, inclusive, né? E, sobretudo, de enriquecimento dos mesmos, né? Que, afinal de contas, se trata também disso, de ficarem enriquecendo, né? Fortalecendo os caras que ganham muito com isso, né? Enquanto nossos movimentos, às vezes, não tem um fundozinho, pouco que seja assim, né? Para conseguir fazer uma marcha, a gente não tem, né, um recurso para conseguir mandar um militante para cumprir uma tarefa em determinado lugar. E o nosso dinheiro que poderia estar fazendo isso, ele está indo para onde, né? Numa mesa de bar, né? Em uma festa onde o cantor promove o bebê pesado, né? E que ele vira garrafas, né, de uísque, de outras coisas para que o público beba. Essas coisas todas, elas precisam ser pensadas como uma forma de autocuidado, de autopreservação das pessoas em luta. Uhum. Com certeza. E a gente tem subemprego, a gente tem a fome campeando, quer dizer, há todo um cenário histórico que permite o luto, né? Enseja o luto e não a festa. E aí eu queria que você comentasse mais sobre uma frase que a gente tem dito e que talvez seja importante para a gente meio que fixar essa ideia, não da proibição, mas sim da reflexão sobre o ato de beber, que é a famosa "o Brasil me obriga a beber", né? Você tem comentado muito sobre isso nas conversas, assim. E eu queria que você comentasse assim, sobre o problema conceitual que existe nessa frase, né? Porque aí depois a gente tem que trocar uma ideia também, Eras, justamente sobre o que você traz em relação a tem solução?
Tem alguém pensando isso? Tem experiências sendo feitas? A que nível a gente está enquanto organizações de esquerda nesse debate? E aí também, depois, até trazer um comparativo entre quem tem encampado essa luta. São os movimentos organizados na urbanidade ou nos territórios do campo? E o que isso diz sobre esse tema também? Marfa, eu acho que o Brasil me obriga a beber já é um indicativo sobre se nós estamos bebendo por comemoração ou se nós estamos bebendo por exaustão, por cansaço, né? Porque a frase, ela traz em si também um indício interessante, né? Que você é levado a beber, né? Então ela já está deixando muito claro que não é por comemoração, né? E é muito sintomático que uma das frases, uma das expressões associadas também ao consumo de bebida seja o sextou. Quer dizer, quando você termina a sua semana de trabalho, é quando você começa o processo de beber, né? Quando você vai comemorar que você parou o trabalho. Então, de fato, não há tantas grandes felicidades, né, que ensejam essa comemoração em meio a genocídio da população preta, né? Altas queimadas acontecendo no país, destruindo os biomas. A gente viu né, análises de ambientalistas e cientistas climáticos, né, falando que até 2070 o Pantanal vai acabar, saca? Tipo assim, nós não estamos exatamente num momento de comemoração e de vitória da sociedade brasileira, embora parte de nós ficamos felizes, né, com a derrotada de um governo fascista, né, militar e tal. Mas a frase indica exatamente isso, quer dizer, está me obrigando a beber. As condições de vida no Brasil me jogam na bebida. Né? E a gente está falando, portanto, do capitalismo, né? Para não achar que é um problema específico com o Brasil. Né? Nós estamos falando que a degradação, as violências, a escala 6x1, né, de trabalho, são essas coisas que nos jogam para beber, que nos fazem beber. E nos fazem beber de forma não controlada, na maior parte dos casos, pela experiência comunitária, mas intermediada pela experiência de consumo, entendeu? Quer dizer, se você tem crédito, você pode beber muito mais do que quem não tem crédito, por exemplo, sabe? Se você sofre e tem um cartão, né, com limite legal, então você pode passar uma noitada, pode passar virado, né, um final de semana. E essas coisas, às vezes, acabam machucando famílias, sobretudo periféricas, famílias campesinas também, né? Famílias quilombolas, indígenas, que já têm algum nível de desestruturação por conta dos elementos da violência racial, da violência do próprio capitalismo. Nós estamos falando, portanto, de chegar em lares onde existe casos de violência, né, perpetrado pelos homens, e você amplificar isso com a bebida. Nós estamos falando também em lugares em que existe algum tipo de insegurança alimentícia, porque existem um ou dois membros da família que não podem passar sem a lata, né, sem uma latinha, sem uma caixinha ou sem um corote, ou sem, né, algum outro tipo de bebida, né, alcoólica. Esses processos, eles são muito comuns. Nós temos um índice alarmante de pessoas que perdem suas vidas em decorrência da bebida no sentido da saúde, mas a gente também tem dados alarmantes que a gente vai tratar no segundo episódio, né, dessa série, de pessoas que perdem por conta de acidentes mesmo, né, sobretudo os acidentes de automóveis. E pensar, portanto, né, que o Brasil obriga a gente a beber e a bebida nos leva a esse tipo de violência, significa que esse ciclo está voltando, né? Ou seja, o Brasil me obriga a beber, e por conta que eu bebo eu tenho menos dinheiro, e por conta que eu tenho menos dinheiro, eu preciso fazer mais bico, ter menos tempo para mim, e, portanto, beber mais. Então a gente vive esses processos sem se dar muito conta que é preciso rompê-los e romper eles politicamente. E aí é por isso que o debate dentro do campo da esquerda é fundamental, né?
E pensar isso no campo da esquerda significa pensar dois aspectos que eu chamaria atenção. O primeiro é que quem sente a dor é que geme, né? A gente aprende isso muito cedo. É aqui que dói mais. É dentro do campo racial que essa dor é mais latente, né? É dentro do campo, né, das minorias oprimidas, né, já violentadas, é que mais um problema será muito mais grave. Então você imagine para comunidades que estão sendo atacadas por pistoleiros, né? Por comunidades que têm algum tipo de incursão, né, de violência do Estado, né? Dando tiros e fazendo pânico. Você imagine que essas comunidades que já vivem à beira dessa coisa da violência por conta do latifúndio, né? Elas terem ainda que lidar, né, com pessoas dentro dela cometendo outros tipos de violência por conta do abuso do álcool. Então, é do lugar que dói mais que a gente precisa gritar. A gente precisa falar que não pode ser assim. E o outro aspecto é o aspecto organizacional mesmo. Tipo assim, é muito complicado quando, por exemplo, lideranças, pessoas que são fundamentais em uma determinada comunidade, pessoas que têm papéis importantes comunitários, seja um pedreiro, um marceneiro, um carpinteiro, né, por exemplo, né, uma cabeleireira, são expulsas de uma comunidade ou deveriam ser expulsas de uma comunidade porque no abuso alcoólico machucou alguém, por exemplo, né? Porque no abuso alcoólico abandonou a família, né? Uma criança e tal. Então todos esses processos, né, nos jogam, nos lançam, né, a uma questão que a mim me parece fundamental. Evitar que isso aconteça é melhor do que ter que ficar mitigando os conflitos que existem, já que a maior parte dos movimentos sociais eles fazem o processo de intermediação dos conflitos, eles evitam, né, dentro de suas comunidades, ficar chamando a polícia, né, e convidando os inimigos, muitas vezes, para bailar ali, né, para estar naquele espaço. Então, são eles mesmos que vão resolver essas situações. Então, é mais uma razão pela qual esse debate precisa estar no nosso seio e a gente tratar ele com a devida seriedade. Perfeito. Então, massa, eu acho que esse comentário já enseja aí o nosso segundo convidado, a presença do nosso segundo convidado do episódio de hoje, que é o companheiro Neto Unirê. Neto, ele é conselheiro da Tia dos Povos, é um militante do MST, aqui do Baixo Sul da Bahia, que tem dialogado, inclusive, com a juventude do seu povo, do seu movimento sobre essa questão. Neto é um homem jovem, eu acho que não tem 40 anos, mas já está aí nessa perspectiva, porque, justamente como o Herati falou, né, há um acúmulo de experiências nesses territórios do campo que talvez a cidade ainda não tenha entendido, porque não tenha parado de fato para refletir sobre isso. Então acho que o comentário de Netão vai ser massa para a gente aí. Manda aí, Kel, na moral. A zona rural, mesmo nos assentamentos, há um debate assim enfrentável, ter como lidar com o álcool. Não por um debate moral, se pode, se não pode, se é bom, se não, mas pelos seus efeitos materiais realmente. Nos referir a pessoas jovens que não estão produzindo em suas unidades de produção, que estão totalmente desorientados, que gastam todo o recurso proveniente do trabalho com bebidas e fazem do álcool um processo de fura, porque essa é a verdade, né? Também. A juventude está sendo assolada por um debate, por uma visão do álcool enquanto algo fantástico, é o famoso sextor. O universo das músicas, né, que se vendem do campo rural é sobre bebida, sobre consumo. E debater isso é fundamental. As estrelas, elas precisam fazer esse debate para compreender que o álcool é uma droga. Ainda que lista, ainda que vendida de qualquer ponto, é uma droga que tem um efeito fantástico se a intenção for desestruturar as comunidades. Há exemplos notórios no nosso território de comunidades que estão muito bem em função e com pouco caso de álcool. Então, você vai observar que nas comunidades onde o álcool ele onde tem a juventude de bebe, a gente vai ver em mesma proporção também os casos de violência doméstica, os casos de jovens que não estão cuidando da sua unidade produtiva, estão se organizando,
que estão desmobilizados, né? Na outra ponta, as unidades de sistema onde a gente conseguiu manter o controle, né, sobre o abuso, a comercialização, a gente tem um avanço no processo produtivo, um avanço no processo da organização, a gente tem quase nenhum caso de violência doméstica. Isso pode estar alguns efeitos mais visíveis, né, por ele de estrutura. Então é isso. Ouvindo essa perspectiva de Neto, a gente também consegue entender um aspecto também importante que tem que ser dito, que é, se tem alguém perdendo com isso, tem alguém ganhando, né? E tem alguém ganhando com a inércia de quem está de ressaca, né? E a gente precisa falar de quem está ganhando nesse jogo, né, Erasto? É importante, se não nomear individualmente o inimigo, mas nomear, pelo menos, qual é esse grupo interessado na permanência da violência alcoólica. Isso aí a gente está falando de grandes empresários do capitalismo financeiro, a gente está falando de empresas que não lucram apenas com o negócio da violência alcoólica e muitas vezes tem aí consorciados aos seus negócios da indústria bélica da bebida, né? Tem consorciado aos seus negócios outras indústrias, outras formas de dominação financeira e econômica que necessariamente dialogam com o fato com o benefício para eles da gente estar bebendo. Eu queria que você falasse sobre isso, no cenário macro da coisa, do capitalismo financeiro rentista, né? Da coisa das ações, de como tem funcionado esse universo e por que, apesar de tudo, apesar das sucessivas crises mundiais do capitalismo que a gente passou nas últimas décadas, por que essa indústria continua avançando financeiramente, né? Tem uma explicação para isso. E até para ser didático, eu vou trazer uma matéria que saiu no dia 13 de março agora de 2025, né? Que a chamada dela diz: mais de 300 ambulantes são resgatados de trabalho análogo à escravidão no Carnaval de Salvador. O Ministério do Trabalho e Emprego vê vínculo de trabalho, Prefeitura de Salvador e empresa de bebida Ambev foram notificadas pelo órgão. Olha só, se a capital, né, mais preta, né, fora da África, né, que tem como um dos seus principais cartões postais um lugar chamado Pelourinho, ela não entra agora novamente numa lista de trabalho escravo. E que trabalho escravo é esse? Pessoas racializadas, ninguém tem dúvida sobre isso. Quem são os ambulantes que vendem cerveja no Carnaval de Salvador, né? E são pessoas que estavam trabalhando para a maior, né, indústria de cervejas do Brasil, né? A matéria diz, né? Durante a festa, os ambulantes dormiram na rua, não tiveram acesso a boas condições de higiene, foram expostos a jornadas exaustivas, situações que configuram um trabalho semelhante ao de escravizados. Ora, a indústria da bebida, ela lucra muito. E ela lucra porque ela tem a capacidade, né, de movimentar muito através da publicidade, né, através das grandes festas, como é o caso do Carnaval, especificamente, né? Ela cumpre circuitos, né? Então, as pessoas que vão para esses carnavais sabem que o circuito está comprado, né? Que o circuito está que ele praticamente existe todo caracterizado com logotipos de cervejarias, né? E aí o ponto que eu acho que é fundamental de entender é que essa publicidade que promove o processo de bebida, ela não se faz sem trabalho precarizado, violento e etc. Né? A gente não tem parques, museus, biblioteca nas periferias, mas distribuidora de bebida nós temos. Alguém duvida que uma das maiores logísticas desse país são as logísticas, né, do caminhãozinho subindo e descendo com cerveja? Porque qualquer periferia que às vezes não tem posto de saúde tem esse caminhão, né, da distribuidora de cerveja subindo e descendo, entendeu? Tipo assim, local, por exemplo, que o tráfico não deixa, né, aplicativo de carro, né, que faz tipo táxi entrar, lugar que o tráfico não deixa correio subir, sacou? Vê lá se não sobe os engradados de cerveja. Vê lá se não sobe o uísque, tá ligado?
E aí a gente precisa se perguntar por quê, né? Tipo assim, quem é que tá na ponta desse processo, né? Quem é o grande traficante de álcool, né? E aí a gente vai saber que os traficantes de álcool, eles são donos, os grandes milionários do Brasil, donos de empresas, não apenas como a Ambev, como as lojas americanas, que deram Exato. calotes aí bilionários, né? Tipo assim, nos seus acionistas e tal. E que esses caras continuam como grandes jogadores do mercado financeiro brasileiro, né? O Jorge Paulo Lemann e outros. Mas não apenas para a gente poder ter esse pensamento de forma muito concisa e compreender que eles não estão apenas tratando do mercado da bebida, da birita, eles também estão participando do jogo político. O Jorge Paulo Lemann, por exemplo, ele é um dos caras que constrói uma bancada, que financia políticos para ir para o Congresso Nacional, aprovar políticas neoliberais, votar contra os trabalhadores, né? Votar contra os principais interesses, né, sociais e políticos, né, de classe no Brasil, da classe trabalhadora. E ele está fazendo sua fortuna, dentre outras coisas, com a birita do nosso povo, né, com o dinheiro suado que a gente ganha no trabalho, que a gente vai ali e coloca direto, né, no caixa dele. Então, se tem alguém perdendo, e quem está perdendo o neto está correto, são os movimentos sociais, as comunidades organizadas que veem o seu trabalho diminuir, sua organização comunitária desfalecer, alguém está ganhando com isso. E quem está ganhando são esses bilionários. Rapaz, a Fiocruz diz, tem uma estimativa da Fiocruz que diz que a indústria alcoólica onera o Estado brasileiro em quase 18 bilhões de reais por ano. A gente está falando de previdência social, de pessoas que, atingidas pela violência alcoólica, já não conseguem atuar, já não conseguem trabalhar, já não conseguem, enfim. E aí o Estado tem que prover ali um. E a gente está falando também do SUS, né? Do sucateamento absoluto que existe em bilhões de reais em relação ao SUS. Quer dizer, os caras criam o sucateamento e depois ainda enfiam a faca no Congresso para terminar de derrubar com tudo, né? Mas é isso, voltando para nós e o que nós podemos fazer em relação a isso, eu acho que a gente pode ir para as considerações finais desse episódio em relação a. Eu acho que o grande tema aqui é como a gente consegue, se não convencer os nossos pares de que isso é uma questão a ser debatida, pelo menos mostrar que isso é um fato que não pode ser ignorado. Esse fato não pode ser ignorado. Então, Eras, eu queria que você deixasse aí um comentário justamente sobre esperançar, né? A gente está falando de uma situação extremamente complexa, com desafios históricos longos, né? Quer dizer, remonta a toda a trajetória colonial, a toda a violência racial a qual nós fomos submetidos nesse país. Mas a gente está falando também que tem gente pensando nisso, que tem gente organizada de luta. A gente não está falando de um militante separado que está postando no Twitter ou de uma pessoa que está ali postando no Instagram. A gente está falando de organizações de luta que estão colocando em seus programas revolucionários, uma atitude frontal organizada contra o álcool. Então eu queria que você comentasse assim, mais sobre essas experiências, você que tem andado e conversado com gente, para esperançar a gente para o segundo episódio, que no segundo episódio o papo já vai ser mais duro, porque vai falar sobre nossa saúde mesmo, fisiológica, e como isso nos atinge também, né, na luta. Então, não é segredo de que a bebida foi discutida por grandes espectros da luta política brasileira, né, assim, e fora do Brasil. Então, por exemplo, para dar exemplos objetivos, né, o Mandaru, o cacique, né, Chicão Chucuru, né, antes dele começar o seu processo de tomada da terra Chucuru do Ororubá, ele enfrentou ele próprio problemas com o alcoolismo. E ele fez um processo de enfrentar a sua dificuldade, seu vício, para depois começar os processos de retomada, e foi um grande vitorioso, apesar de assassinado, né, pelos abandos latifundiários da região. Mas tomou as terras e conseguiu consolidar uma experiência de organização política e comunitária
sem precedente, né, àquela data, né? A gente tem casos, por exemplo, né, aqui também, aqui na Bahia, que é o que eu já mencionei, da tomada de terra dos Tupinambá da Serra do Padeiro, de que, dentre outras decisões coletivas que tomaram, tomou a decisão né, de se abster do uso de álcool naquela comunidade. Outras experiências, né, diminuiu, por exemplo, a relação com o mercado, com o consumo. É o caso do próprio assentamento Terra Vista, que fundou a Aldeia dos Povos, aonde, além de acabar com os bares que tinha dentro, né, e impedir o processo de comercialização, ele tem feito reflexões mais sérias, né, cuidadosas sobre os abusos do álcool dentro de sua comunidade. Então, há várias camadas sobre isso. Internacionalmente, a gente conhece alguns casos, né? O próprio caso do Malcolm X, que, quando ainda tinha o seu apelido de Red, né? E andava pelas ruas, ele se envolvia em bebedeiras e tal, e que também tem no seu processo de, né, controle e autocuidado, né? E afastamento da bebida, o processo de organização política tão impactante ao ponto do governo dos Estados Unidos ter que pensar, né, em como resolver isso, né, com conspirações da CIA e etc., para sua execução. Né? Ah, mas a gente tem também casos mais contemporâneos, como, por exemplo, os territórios zapatistas, né, em Chiapas, no México, onde não se pode, né, consumir bebida, e são territórios revolucionários em luta. E também o próprio governo, né, de Federação Democrática, né, de Rojava, né, do Kurdistão, aonde para participar dos processos guerrilheiros e mais revolucionários também se preza pelo cuidado do álcool. O cuidado do álcool também é histórico dentro das lutas de esquerda, né? Foi uma preocupação dos bolcheviques, foi uma preocupação dos governos soviéticos, né? Que fizeram campanhas, foram preocupações da CNT anarquista espanhola, com cartazes, com campanhas de conscientização sobre o abuso do álcool, e inclusive campanhas também na China, né? Então não é um tema, como o nome, desconhecido do público de esquerda, mas que a gente precisa cada vez mais se aprofundar para a gente poder ter avanços significativos na luta política aqui no Brasil. É isso. Massa. Então, como eu disse, o nosso segundo episódio, que é o episódio da próxima semana, ele será embriaguez. E nesse episódio de hoje, nós conseguimos, de alguma maneira, também traçar alguns passos, né, da conversa do próximo episódio. E aí, no próximo episódio, alguns pontos que a gente vai tratar são a questão da saúde coletiva brasileira e o alcoolismo, o déficit no SUS, na Previdência, enfim, como a violência alcoólica atinge as nossas vidas aí, os nossos corpos enfraquecidos pelo álcool, a questão das doenças, de todos os problemas, dos novos estudos em relação a níveis seguros ou inseguros de consumo de álcool. E será que nós falamos sobre isso suficientemente no espaço público? Será que, de fato, se cumpre o direito à informação que toda brasileira e todo brasileiro deveria ter sobre essas questões, né, de saúde, como a violência alcoólica, a indústria alcoólica, ela também aparelha a mídia, a propaganda e a saúde mesmo, né? Então serão eixos que nós discutiremos no próximo episódio. Então eu queria convidar todo mundo para permanecer com a gente nesse papo, que é um papo longo, difícil, complexo, mas muito necessário. Agradecer a Kel do Toró Áudios, da equipe Toró Áudios aí de Curitiba, que vai ficar com a gente até o final dessa temporada, com certeza. Agradecer a Erasto, que também vai ficar com a gente, e agradecer a todo o coletivo de comunicação da Terra dos Povos. Um abraço. Nós estamos no Instagram. O nosso Instagram é o Gigante de Ressaca Podcast. Chega lá, manda um comentário, diz se discordou de algo, se não concorda com algo, manda seu relato de experiência, manda um áudio pra gente, enfim. Fique à vontade para falar conosco. Tamo junto. Valeu. Um abração. Olá, pessoal. Eu me chamo Anne, eu sou indígena do povo Chucuru do Urubá, aqui do estado de Pernambuco, no município de Pesqueira. Eu tô há 3 anos sem beber, né? Eu tenho vivido aí dentro de uma perspectiva
da abstêmia, né, eu tenho feito esse esforço de não beber, não consumir o álcool, e esses 3 últimos anos têm sido bastante importantes para fortalecer, né, certas reflexões, né. Esse meu processo, ele gira em torno de processos pessoais mesmo, processos familiares. Eu venho de uma família com uma relação próxima, né, ao alcoolismo. Eu conheço, de um caráter íntimo, né, pessoas alcoolistas, e sofri bastante nesse processo, né, de convívio, assim como toda família que tem uma pessoa nessa situação de vício sofre, né, toda comunidade que tem alguém nessa condição sofre. E por conta desse sofrimento e por conta dessas experiências, eu vim fortalecendo a ideia da importância, da abstinência, né, para pessoas como eu, né, pessoas que têm corpos racializados, que vivem em situação de vulnerabilidade, que porventura possam estar em processos de luta, né, porque um corpo inebriado, um corpo alcoolizado é um corpo de fácil dominação, né, então um corpo na condição de dependência, né, do alcoolista é um corpo que, a gente fazendo uma reflexão aí, daria pouco trabalho, né, porque é um corpo fácil de dominar. Então eu venho de um contexto familiar em que isso foi muito fácil de observar. Eu venho também de um povo em que as lideranças se preocuparam bastante com essa reflexão, né, e aí, construíram instrumentos para pensar coletivamente, né, e para tratar, sobretudo para cuidar das pessoas, né, em situação, de alcoolismo, entendendo que as pessoas, afundadas na cachaça, elas não iriam conseguir, né, nem a sua libertação pessoal, mas sobretudo também a libertação coletiva, a libertação das comunidades, né. É muito importante, para nós enquanto pessoas, né, ideologicamente vinculadas à esquerda, ideologicamente vinculadas a organismos, né, que pensam outras formas de sociabilidade, outras formas de liberdade, né, de experiência de vida mesmo, que a gente possa também refletir criticamente sobre, o uso dessa ferramenta, que é uma ferramenta de dominação. E rever, né, rever, o que é que a no os nossos mais velhos, né, seja do ponto de vista das comunidades, seja do ponto de vista ideológico, o que é que se tem de acúmulo, né, dos últimos anos aí, dos lutadores e lutadoras que vieram antes de nós, que já previam, né, o álcool como sendo um grande inimigo, assim, dos povos em luta, das comunidades, eh, e dos organismos, né. Então eu estou feliz de estar aqui hoje para contribuir um pouco e dar o meu relato sobre isso. Espero que, essa conversa seja instigante para colocar reflexão para todos nós. Um abraço.